Curso de Java, aula 31. Nós vamos dar mais essa aula de web server e depois parar uns tempos, depois a gente retoma. Porque nessa nós já vamos deixar vocês com a lógica pronta para rodar outros tipos de linguagem que rodam em console. Em Linux seria mais fácil explicar dizendo que toda linguagem que rodar em shell pode rodar no web server. Veremos como. Bem, requisitos para a gente fazer essa aula aqui, fazer PHP e Python funcionarem no servidorzinho. Bem, eles têm que estar instalados na máquina. Então, PHP tem que estar instalado. Você tem que também colocar a inclusão do patch do PHP no patch das variáveis do sistema. Tá? Tem lá, variáveis do ambiente, o Windows, tá? Por causa do Windows. No caso do Linux, ele já entra funcionando numa boa. Você tem que ter o Python instalado, ele está na sua versão 3 aí, né? Escolham essa. Instalem o MSI, o pacote dele mesmo, tá? Que possibilita rodá-lo, executá-lo na console, no Windows, no CMD. E depois a inclusão do patch do Python no patch de variáveis do sistema, as variáveis de ambiente, mostrando mais claramente. Vocês já conhecem essas telas aí. Você chama no Windows variáveis de ambiente, vai vir lá o botão variáveis de ambiente, aparece essa telinha aqui, tá? Aí você tem o patch embaixo, em variáveis do sistema. Aparece essa tela e você acrescenta, se já não existir depois da instalação, tá? Se ele pedir, coloquem o endereço certo e aí ele já aparece nessa lista aqui. Se não aparecer, vocês dão um novo e o caminho onde está, certo? Vou aumentar bastante aqui para vocês verem. Ó. Esses são os caminhos aqui da minha máquina. Tá? Esse tipo de software bem diferente, eu instalo no CAP, né? A minha abreviatura para arquivos de programas, mas é um outro diretório, tá? Criado por mim. Por causa de permissões, essas coisas todas, eu prefiro não usar o Program Files para esses utilitários assim meio diferentes, como são o Python e o PHP. Porque a Microsoft tem uma certa prevenção contra outros softwares do mercado. Então, eu prefiro evitar o Program Files para os dois. Então, essa vai ser uma aula assim, detalhada sobre o funcionamento de um web service com muitas características, quase todas. Então, é necessário um planejamento. Vou mostrar o index HTML com JavaScript. Está comentado lá a execução dele. Aí eu vou mostrar ele sem executar o JavaScript. Depois eu descomento o trecho e aí ele executa para vocês verem um JavaScript funcionando, tá? Nesse servidorzinho. Depois eu vou mostrar a biblioteca bib.js, que esse JavaScript aí vai chamar. Eu posso até inverter a ordem aí dos dois. Mas primeiro eu mostro o index HTML. Depois eu mostro fonte do P01.php para vocês verem. É bem simplinho, né? Para não guardar muita coisa na memória e vocês verem a execução sem. Depois vou mostrar o fonte do MoreString Python. Aí eu executo o P01.php no navegador e executo o MoreString 1.python. Ambos estão no mesmo diretório, na mesma pasta nos nossos fontes Java. Essa é a exigência. Eu fiz um caminho ainda, tá? Depois nós podemos fazer isso. E, por último, eu mostro fonte Java e vou comentando. Então, pode ser que seja uma aula comprida, tá? Bem, vamos disparar o servidor, é o HTTP Server 0103C, já está ouvindo na porta. Então, aqui está a página, vamos dar uma refrescada nela, porque já estava aqui. Beleza. Carregou aqui, ó, o index, lá dentro tem estilo, tem bib.js, o Favi, como sempre, ele avisa. Type não será processado server, por enquanto. Então, tem aqui o link do PG1, vamos ver se está funcionando. Ele vai lá,
Pronto, carrega. Beleza? Nós temos que prever mais exceções aí, tá? Podemos voltar para trás com o navegador. Beleza. Então, vejamos aqui o index.html. Tem uma rotininha que eu ainda não carreguei, botei comentado o carregamento dela. Load. Qualquer dúvida é só referir às playlists de JavaScript e de HTML que estão aqui no canal. Então, o body, por enquanto, não as está carregando. Agora, nós queremos tirar essa dúvida. Ele vai executar? Será que essa ordem está certa? Será que esse socket vai fazer as coisas do jeito certo? Vejamos, salva. Vou dar um refresh. Então, vocês têm que ter olho, que vai aparecer um número aqui, ó, certo? Que é a soma de 8 e 9. Ele chamou a função soma de dentro da libjs. Estou mostrando aqui para vocês. Então, o JavaScript funciona. Tem que estar previsto ali naquela lista de extensões. Vejam a aula anterior e vou mostrar nesta também. Voltemos ao nosso planejamento. É hora de mostrar as fontes de p01.php e de morestrings 1.py, Python. Então, vamos mostrar os dois aqui. Muito simples, ó, eu carreguei num array, tá? Não, numa variável comum string, né? Nomes separados por vírgulas. Vou dar um explode, que é o split das outras linguagens, né? Na maior parte das linguagens, e vai partir ele usando a vírgula como referencial. E depois eu vou ler esse array, né? Transformar desse item, vai ter 6 itens. Vou ler e vou mostrar os conteúdos. E morestrings 1.py. Ele tem aqui em cima um cabeçalho de HTML, exigência, né? Explicamos isso desde o início dos sockets. Só que nós não vamos precisar disso aqui, não. Em Unix, nós vamos precisar. Tanto é que ele está descrito aqui, ó, na forma como ele deve ser chamado no Linux. Estou mostrando as duas formas para vocês. Então, aqui nós não precisaríamos dessa linha. Vocês vão ver que ela vai aparecer impressa. Bem, e depois nós vamos ter um título, né? Strings Python. Eu pego o nome Simples da Silva e começo a fazer operações sobre ele. Ó, capitalize, que é mostrar ele todo em letras maiúsculas. Aqui o resultado da contagem de letras A deste nome, né, desse argumento. E depois falando quais posições que achou determinados grupos de letras. Tá? Um DA e um DE. Nós vamos ver isso sendo executado. Então, já vou preparar a execução aqui, localhost 2.8098/p01.php. Será que ele vai executar? Catapimba. Foi lá e fez o produto. Ele deu um totozinho, deu uma demoradinha para chamar, porque ele tem que carregar um executável e mostrar. Mas em um servidor, ele se utiliza muito do cache. Várias pessoas passam pela mesma função, então ela acaba ficando em memória. Não tem prejuízo nenhum. E agora nós vamos executar o exemplo do Python morestrings 1.py. Postei o nome para vocês. Ó. Catapimba, olha que beleza. Aqui aconteceu o que eu avisei, ó. Ele acaba imprimindo o cabeçalho aqui, porque nós estamos enviando no nosso servidorzinho um content type text/html e com o content length também calculado do fonte lido. Colocou o H1 aqui, ó, Python 3, e aqui pelo fato de ser um UTF, ele não traduziu direito os acentos. Podemos corrigir isso lá no nosso cabeçalho, mas é bom vocês deixarem cada página cuidar de si. Então, temos um servidor executando PHP e Python. Como que isso foi feito? Bem, nosso fonte já ficou grande, então eu montei um esqueminha aqui de métodos e funções chamadas na ordem. O main é chamado, né? Então, ele estabelece um while que aguarda a conexão cliente. Quando ocorre a conexão, ele basicamente chama request para tirar
aquele primeiro cabeçalho, GET, PET e o protocolo HTTP. Depois ele trata o nome de arquivo e extensão, tá? Como nós vimos, separa pontos, separa barras, etc., para conseguir diferir entre nome de arquivo e extensão. Depois ele escolhe como vai extrair o body por extensão, que uma é a forma do PHP, outra do Python e a outra para as demais extensões comuns do protocolo HTTP, são nativas dele. HTML, CSS, o JS do JavaScript, o AICO do Icon Favicon. Depois ele chama o readBody para ler com o PET, extraído já o nome do arquivo, bonitinho. Ele vai lá no sistema de arquivos e lê o body e capta uma string. Aí essa string ele envia pelo response junto com o body. O response tem o body, o corpo do arquivo lido, mais os cabeçalhos de HTTP, correto? Para sair tudo certinho. Em seguida, vou apresentar as funções readRequest de aulas anteriores, só vou dar uma pincelada. readBody, tá? Também apresentamos na aula anterior e naquela sobre file input string. E vou explicar o principal dessa aula, que é o exec PHP e o exec Python, que são bem parecidos. Então, vamos ao fonte. Eu vou falar rápido das coisas que nós já vimos e vou me deter mais nas coisas novas. Então, dentro do main, o que é que nós temos? Definimos a porta para ouvir, definimos o socket cliente, ele vai ser instanciado por essa porta, definido através dessa porta. Vão entrar vários clientes por essa porta, tá? Não é um cliente por porta, não. Esta única porta vai servir para todos. Prepara o header com uma resposta válida aqui do protocolo HTTP e sua estrutura, tá? Com uma reserva para o tamanho do conteúdo lido e para o body. Depois, mando aqui enviar aquela mensagem pelo console, ouvindo, né, listen on port e tal. Estou colocando listen porque é a expressão do HTTP. Então, eu estabeleço um loop aqui, vem daqui, olha, agora ficou grande, esquematizei. Fim do while aqui, e aqui está o fim do main. Esquematizei tudo bonitinho para vocês vão poder pegar no GitHub. Em seguida, tratamento do nome do arquivo, como eu falei. Depois de aceitar aqui uma conexão, que é realmente um client socket, tá? Quando aceita, ele começa a processar o loop while. Ele não fica processando, não. Quando ele aceita, ele processa. Acaba de processar tudo aqui. E fica parado nessa linha de acesso para cada conexão. Então, ele dá um read request, explicado em aulas anteriores, que traz todo aquele cabeçalho HTTP com todos os seus detalhes. O que nos interessa é o método e o PET, para a gente pegar o arquivo aqui. Depois, exibe essa requisição na console, pega o file name pelo parâmetro do que voltou do request aqui, pela programação objeto, você botando ponto .pet, ele retorna a variável pet da estrutura request. Então, ele pega e faz, transforma, garante que o file name está em string. Isso aqui, quando vocês compilam de um modo mais detalhado, ele fala que isso aqui é redundante. Sem problema. Depois, splita o file name com barra para tirar a barrinha e pega só a parte da direita, tá? E nos mostra na console pet final e o file name tem essa barrinha, tá? Depois, para pegar a extensão, dá um split usando o ponto como separador. Já explicamos essa forma complexa aqui do ponto, tem que ser colocado dessa forma. E aí ele pega a parte da direita, é a extensão do arquivo. E faz um teste sobre ela para ver se ela vai ou não ser interpretada por este programa. Está aqui, vocês veem o detalhe no fone. E aí ele mostra, a extensão fulana, né, caso seja inválida, não será processada pelo... E aí dá um contínuo e continua ouvindo lá, esperando os accepts. Bom,
Em seguida, ele faz um try, porque agora entrou na jogada a extensão PHP, ele testa primeiro se é ela. Se não for, ele testa a extensão Python. E se não for nenhuma das duas, tratamento normal do body, só que além do Python e do PHP, você também tem o JS, tá? E o CSS, em que você não acrescenta isso. Só se for diferente de CSS e diferente de JS, é que você acrescenta no body lido, essa é a parte mais importante do programa, a leitura do body é a partir do file name, ele acrescenta by HTTP Server Java, correto? Porque no caso do JS vai dar erro, no caso do CSS acrescentar isso vai dar erro também. E ao final ele faz para todos os casos o response, né, e dá o OS write, como a gente já tem visto ao longo dele. Bem, e agora para os casos da extensão ser PHP ou Python, eu dividi em duas, mas as duas fazem praticamente a mesma coisa. Vamos ver o que é que elas fazem aqui mais na frente no código. Bem, então está na hora dos detalhes de como executar as linguagens. Já falamos que elas têm que estar instaladas na máquina, o PHP e o Python. Separei em dois corpos, mas o funcionamento é em espírito igual. Então vamos lá. Eu defino um string builder que vai ser um construtor de string para concatenação. Bem, aí eu inicio um processo, ou seja, vou estabelecer um PID diferente no gerenciador de processos, né, Process ID. O runtime do Java vai pegar uma máquina separada, são instâncias da máquina, para executar o que? PHP, a mesma coisa que vocês executam no console, espaço. O nome da script, mais um espaço e os seus parâmetros. No caso aqui eu mandei vazio nesses parâmetros para os dois, tá? A princípio. E aí eu vou fazer um buffered header, nós já vimos isso, né? Desde que eu comecei o web server a explicar isso. É um new buffered header de uma input stream header de quem? Da input stream do P. Quem é P? É este processo aqui. Então eu pego a stream resultante da execução desse processo. Ele sabe a hora de pegar isso, é só o final do processo que ele pega, então a string de saída resultante do comando. E vai lendo linha a linha o que ela mandou de produto. Não é linha a linha o corpo da script, não. É o resultado, é a saída padrão. Para quem viu a playlist de Linux e também estudou os comandos shell, seria o stdout, ou seja, a saída padrão de um comando, certo? Depois vocês entram na playlist de Linux. Então, leu linha a linha, ele vai acumular no output, vai dar o método append e vai colocando linha a linha dos produtos, tá certo? E por segurança, ele fecha a input string aqui, tá certo? Se der algum erro, ele sai por aqui e nos retorna a string lida. É o produto da execução da script. Não tem mistério nenhum. Não é o navegador que executa. O navegador só pega produtos de saída. Então, para aqui o Python é a mesma coisa. Tá? Ele está instalado, executa, vai acumulando as saídas resultantes da execução do programa, nos retorna o string com todas as saídas concatenadas e devolve aqui em cima, naquele local, daquela escolha das extensões complexa aqui, ó. E acaba mandando pelo response o quê? O produto
daquele body mais header e envia para o navegador. Beleza, é tudo igual. Vocês vão poder apreciar melhor este fonte lá no GitHub. Vejam, um servidor web com apenas 132 linhas de Java. O Java é bom por causa disso. A parte de HTTP, de servlets, dele é muito boa a manipulação do HTTP. E a nossa época é a época do HTTP, da internet, etc. e tal. A diferença básica, então, para leitura e processamento de arquivos nativos do protocolo HTTP, como HTML, HTML, que é a mesma HTML, CSS, o JS, o AICO, todas essas extensões carregadas pela página HTML fazem parte do protocolo nativo do HTTP. As linguagens de script como ASP, PHP, JSP, os C-Script do .NET, né, e outras, elas são lidas e processadas e a saída é que vem. Então, vejam bem no processamento aqui do exec PHP. O coração dessa execução é isso aqui, ó. Cria-se um processo para uma espécie de console que é aberta enquanto o seu processo está esperando, aguardando a string de resultados. Então, aquele processo é executado separadamente em outra thread, tá certo? Pela máquina virtual, tá certo? Ele estabelece outra thread. E o programa aqui fica esperando o input string daquilo. Quando o processo acaba, veja, a input string é do P, do objeto P, que é uma instância do processo. Então, o processo acaba, a string volta, é convertido em um buffered header, pelas razões que nós já explicamos anteriormente. O buffered header, ele é um tipo de string que manipula melhor grandes volumes de dados. Aí esse produto vem separado ao final por caracteres de fim de linha. Então, enquanto ele consegue ler linhas, tudo é acumulado na saída, no output, que é um string builder, e devolvido para a função chamadora aqui, ó, no corpo do main. Então, aparece o produto do PHP e não a script, não as linhas do script PHP, mas as linhas de resultado da execução da script PHP. Então, a mesma coisa vale para o Python e qualquer linguagem que possa ser executada pela console. Por isso que eu aconselho vocês a fazerem sempre escolha por linguagens que rodem na console, na telinha preta do Windows ou do Linux. Bem, então vocês têm um server pronto para rodar qualquer tipo de extensão que seja rodada, possa ser executada em uma console ou do Windows, a telinha preta, ou do Linux. Desta forma, vocês podem estender esse web server aqui para o Rust, que é uma linguagem que roda na console, mas infelizmente vocês não podem fazer isso para o ASP. E no caso do JSP, vocês podem rodar um servidor que tem específico, que é o Jakarta. Aí vocês podem rodar páginas JSP e chamar daquele servidor. Tá? Ele é específico para JSP, assim como o IS é específico para ASP. Só que o ASP tem o complicador das DLLs, elas são hospedadas junto com as DLLs do sistema e de vez em quando isto causa umas instabilidades.
Por isso que não se deve confiar muito no WASP. Então, com isso, vocês estão com o servidor prontinho e extensível. Façam um bom proveito. Muito obrigado por sua paciência e atenção. E futuramente nós faremos esse servidor, esse web server, no modelo de thread. Aguardem!